Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que eu havia começado no livro do profeta Naum. Por razões de vários cronogramas, hoje nós estamos na mensagem 2 e a mensagem 3 nós vamos deixar para o ano que vem. Então hoje no capítulo 2, Naum, no capítulo 2, nós lemos aí a partir do versículo 1. É um relato sobre a destruição da cidade de Nínive. Nós vamos falar sobre isso bastante hoje, mas é um relato muito contundente e, para os que viveram naquela época, muito difícil de acreditar que Deus finalmente traria o castigo sobre uma cidade como aquela. A propósito, nós temos hoje visitando a gente um casal, né? O marido é da Ucrânia e a esposa é da Suíça. Algumas pequenas legendas no slide estarão em outras línguas, então é por isso. Mas eu lembro disso pensando até nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Às vezes é inimaginável pensar que algum dia Deus traria um castigo sobre o opressor. Para quem vive naquelas regiões, é realmente um relato, quase um conto de fadas. Imaginar e crer que Deus de fato faria algumas coisas. E aqui está um relato da queda do grande império de Nínive, do império assírio. E a maneira como Deus fez isso é realmente inacreditável. Diz assim a palavra de Deus: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado: a cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebata o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchiam de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei os seus carros de guerra. A espada devorará os seus leõezinhos, e arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bondoso, abra o nosso coração
abra os nossos olhos para entender a Tua palavra. Não somos, por natureza, capazes de entendê-la. Precisamos, ó Deus, e suplicamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, nos ajude a compreendê-la agora. Sem isso, apenas ouviremos palavras de homens, ouviremos palavras que não causarão em nosso coração, em nossa vida, o efeito esperado. Pedimos isso a Deus e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já vimos em outras pregações em Naum, o nosso Deus é um Deus descrito em Naum como um Deus vingador, um Deus cheio de ira contra os nossos inimigos. Ele às vezes se ira também contra nós, mas Naum se propôs a lembrar-nos disso. O nosso Deus é um Deus vingador e que pune e que se ira contra os nossos inimigos. Isso significa dizer que mais cedo ou mais tarde nós assistiremos Deus castigando os nossos inimigos. Entretanto, nem sempre temos a paciência de aguardar Deus se vingar daqueles que merecem ser vingados. Nem sempre nós temos a paciência. Outras vezes nós não temos a capacidade de compreender como Deus está castigando os nossos inimigos. E às vezes mesmo nós não conseguimos entender o que está acontecendo como sendo um castigo de Deus. E de fato, irmãos, é muito difícil acreditar que Deus iria, como eu disse, punir uma nação como a Assíria, que fez e desfez por vários séculos. O nível de atrocidades e o nível de crueldade que os assírios utilizavam quando conquistavam as nações que elas pelejavam contra, é algo que eu nem posso repetir aqui, porque tem criança no ambiente. É algo extremamente gráfico e brutal. Mas aqui estamos diante do relato que costuma ser visto como a predição da queda de Nínive. Geralmente nós temos agora, nesse período, agora nem tanto, eu tenho observado isso, mas alguns anos atrás, geralmente no final do ano, acontecia duas coisas nos jornais e no Fantástico e nas emissoras. Eles faziam uma retrospectiva do ano, e aí você é obrigado a ver o que você queria esquecer, o que você queria nunca mais ter visto na vida, e eles te obrigam a ver. Obrigam não, você pode desligar a televisão. Mas a retrospectiva, ela passa novamente diante dos seus olhos aquilo que aconteceu no ano que está se findando. Outra coisa que acontecia e que eu não tenho visto mais, é que geralmente, especialmente no Fantástico, eles colocavam uma vidente fazendo predições do que acontecerá no ano seguinte. E eu não tenho visto isso mais, mas era comum, eu lembro de ver isso várias vezes. Eu acho que pelo tanto delas terem predito e não ter acontecido, eu acho que eles mesmos trataram de não colocar mais esse tipo de gente falando. Mas era comum fazer predições. O texto, irmão, que nós estamos lendo hoje, não é uma retrospectiva, mas é uma prospectiva, ou uma predição do que iria acontecer. Naum não viu acontecer aquilo que ele profetizou, e nem as pessoas que ouviram o profeta Naum viveram para ver aquilo que ele disse. Mas aquilo que ele disse acabou ficando na história para que pessoas que criam em Deus e que temiam o Senhor dos Exércitos pudessem ver e imaginar como seria a queda daquela grande cidade. Historiadores como Flávio Joséfo, que também não participou, mas ele tem relatos de outras fontes, e ele descreve que no dia em que Nínive caiu, o ataque foi caracterizado por intensa violência, diz ele, com descrições vívidas mostrando hostes de mortos, montes de cadáveres, cadáveres sem fim. Então essa é a maneira como Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, descreve aquilo que aconteceu
na queda de Nínive. Mas a pergunta então que eu queria responder hoje é essa: como Deus anteviu e profetizou a queda de Nínive? Como é que Deus, na cabeça de Deus, como é que Ele anteviu e profetizou a queda de Nínive? Essa é a pergunta que nós precisamos responder hoje, porque Deus imaginou de uma maneira, e algumas coisas ficam claras aqui nesse texto. Primeira coisa, você observa que há um primeiro momento na descrição. Se você olhar nos versículos de 1 a 5, o primeiro momento é o momento da cidade sendo sitiada. Esse é o primeiro momento que Deus, em sua mente, imaginou. E Ele previu que aconteceria. E de fato aconteceu. Se você olhar então na sua Bíblia, o texto inicia dizendo que o destruidor avança contra Nínive. Se você tiver com a caneta, sublinhe essa palavra avança. Avança não significa que ele saiu da terra dele e está caminhando uma jornada de 3 dias até chegar nas portas da cidade de Nínive. Não, a palavra avança aqui, vocês já devem ter visto em alguns filmes inclusive, é que o exército ele se alinha em frente da cidade. E fica aquele período de negociação, se vai ou se não vai render. E chega um momento que esgotam-se as negociações, aí realmente o exército começa a avançar. Então, não entenda avançar como sendo um movimento do exército saindo da terra deles, mas é um movimento realmente que o exército agora começa a peleja. E é por isso que você observa 3 frases que são ditas na sequência, que é o próprio Deus dizendo à própria cidade de Nínive, diz: olha, o exército agora avançou, eles começaram o ataque. E aí 3 coisas são ditas: primeiro, guarde a fortaleza; segundo, vigie o caminho, ou seja, todas as entradas da cidade, fiquem de olho; e terceiro, prepare-se para lutar e reúnam todas as suas forças. Isso aqui são palavras que Deus está dizendo na maneira como Ele imagina que será a queda, e que são palavras comuns para alguém que está diante do momento, o momento mais angustiante, que é o momento que de fato agora vai começar. Porque antes estavam apenas se alinhando, tentando algumas negociações, os esforços diplomáticos de evitar o conflito estavam ainda em andamento, mas agora que o exército avança, agora acabou, agora vem a batalha. E essas 3 palavras, a terceira ela é ampliada em 2, né? Guarde a fortaleza, prepare-se para lutar e reúnam todas as suas forças. Isso aí é o momento já em que a batalha começa. E aí, irmão, se você olhar no versículo 3 em diante, o que nós vemos é a cidade de Jerusalém respondendo àquilo que foi anunciado. Veja só na sua Bíblia, é um relato que mostra pelo menos 2 coisas, né? A movimentação do exército e a movimentação dos nobres. Veja só, é dito que os escudos dos heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate. É uma descrição real. De fato, o exército assírio vestia-se de vermelho, de escarlate. Então, é uma descrição, para quem conhece a história, sabe que Naum está descrevendo exatamente o que era. Fala que os carros de guerra brilham como fogo. É dito também que no dia da sua preparação as lanças são agistadas, os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Então essa é uma descrição da movimentação do exército. Agora olha na sequência, no versículo 5, a movimentação dos nobres. É dito que os nobres eles são chamados, mas eles tropeçam no seu caminho. Eles se apressam para chegar à muralha e preparam a defesa. Isso então é a movimentação do povo. E veja, Naum, ele não está dizendo isso aos ninivitas, ele está dizendo isso ao povo de Deus. Deus quer que o seu próprio povo comece a imaginar como seria o momento quando a suntuosa e a grande potência mundial da época
o Império Assírio viria lidar com esse momento derradeiro, onde a sua queda estava iminente. Então, nesse sentido, eu e você somos semelhantes ao povo para quem Naum falou. Eles também não viram a queda de Nínive, nós também não vimos. Mas nós também podemos, à semelhança daqueles que ouviram essas palavras pela primeira vez, nós podemos imaginar. E essas palavras, então, mais do que predizer o que aconteceria, elas nos ajudam a imaginar aquilo que aconteceu. Tem coisas, irmãos, que nós não conseguimos imaginar. Eu estava nos Estados Unidos quando aconteceu o 11 de setembro, e as pessoas, que foram usadas para pilotar os aviões e se lançar ali naquelas torres gêmeas, elas não chegaram lá naquele dia e em poucos minutos fizeram aquilo. Não, eles fizeram cursos de pilotagem nos Estados Unidos, entraram no país com visto de estudante, aprenderam e conseguiram a licença para poder manusear e pilotar aqueles aviões. E quando eles fizeram, foi já a culminação daquilo. Então, posteriormente, foi encontrado vários esboços de como eles imaginavam que aquilo aconteceria. Mas se você contasse isso para um americano, jamais, isso não vai acontecer nunca. Nós temos os melhores caças aqui do mundo que estão protegendo essa cidade. O nosso sistema de bloqueio aéreo antimísseis varre praticamente todo o globo. E no dia que isso aconteceu, a ironia do destino foi que o sistema de monitoramento de antimísseis dos Estados Unidos eram tão potentes que não eram capazes de lidar com coisas muito próximas. Eles lidavam com um míssil lá na Europa, mas o míssil praticamente dentro da cidade era algo que mostrou-se incapaz. Então é algo difícil de imaginar. Naum, por meio de Deus, está falando algo aqui para que o povo de Deus imaginasse como aquela cidade entraria nesse momento de pânico em relação ao que estava para acontecer. Então esse é o primeiro momento, o momento da cidade sitiada. O segundo momento é o momento em que de fato o momento da queda da cidade. Os versículos 6 a 12 mostram o momento em que a cidade caiu. Veja na sua Bíblia, a palavra-chave aí tem a ver com essas comportas. É dito que as comportas dos rios se abrem. E aí o palácio é destruído. Eu não sei se você consegue ver, mas não é fácil de ver. Pastor, o que é que tem a ver com portas sendo abertas e o palácio sendo destruído? Eu não vejo nenhuma relação. Mas é que está há algumas coisas importantes que você precisa entender para você saber e entender que isso aqui é um momento crucial para a queda da cidade. Você precisa conhecer um pouco da geografia e da arquitetura da cidade de Nínive. Então, as comportas se abrem e o palácio é destruído, tem a ver com uma coisa muito importante e que somente vendo, eu queria mostrar para vocês agora de maneira rápida, como é que essas coisas de fato aconteceram. Então, veja por exemplo nesse mapa. Nesse mapa você observa aí está a cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém está sendo mostrada aí. Então, mais ou menos 900 quilômetros longe de Jerusalém está a cidade de Bagdá, onde hoje é Bagdá. Então Bagdá fica hoje no Iraque. E a cidade de Nínive, ela está acima de Bagdá, 300 quilômetros acima de Bagdá. Hoje a cidade de Nínive é chamada Mossul, esse é o nome atual do local. Então onde acontecerá toda essa tragédia é nesse local aí, a 300 quilômetros ao norte de Bagdá. Nesse próximo mapa você vê que a cidade de Nínive, ela está na verdade às margens do famoso rio Tigre. Esses dois rios, Tigre e Eufrates,
entre esses dois rios, é o que comumente nós chamamos da Mesopotâmia, tá? Esse nome grego que significa entre os rios, tá? Seria, se fosse hoje em São Paulo, seria Interlagos, né? Aqui eles estão entre os dois rios. Mas o fato é que o que vai acontecer tem a ver com esses rios. Nesse próximo mapa, você observa que aí está, nesse circulado de vermelho, isso aí que está circulado de vermelho é uma visão atual, tirada do Google, como está hoje a cidade onde outrora foi a cidade de Nínive. Então, isso que está circulado de vermelho é a região ainda hoje inabitada. E próximo dessa região, então, na sequência, você tem então a distância aí, vocês estão vendo o Rio Grande que passa ali. Esse é o rio Tigre, é um rio bastante volumoso, e também tem outros afluentes que passam próximo dele. Então, você vê o afluente passando próximo, a uma distância de mais ou menos 1 quilômetro da cidade desse grande rio. Mas, como a gente vê também, tem outros rios que vêm circulando, outros afluentes que passam, inclusive, dentro da cidade de Nínive. Isso, irmãos, é hoje. Nós estamos falando aí de mais de 2, 3 mil anos atrás. Então, hoje, ainda você tem esse rio, afluente do rio Tigre, passando por dentro onde outrora era a cidade de Nínive. Bom, o que você vê então, por que eu digo que isso aqui é importante? Ainda hoje você tem, por exemplo, uma imagem. Veja essa imagem do que tem hoje lá. Hoje, ainda eles reconstruíram por cima dos restos, né, dos escombros, eles reconstruíram o que poderia ter sido a cidade de Nínive. Isso aqui não é da época, mas é uma reconstrução em cima dos alicerces daquilo que havia na época. Mas então essa é a cidade que caiu naqueles dias. E uma coisa importante, irmãos, para se entender a respeito disso, é que na sequência você vai ver que Nínive era uma cidade envolvida de diversas maneiras com o sistema de irrigação. Veja no próxima ilustração, você verá que a cidade de Nínive, ela era construída ao redor de vários rios, de vários canais permeando a cidade. Então, nessa próxima imagem, pode colocar, você vê, é uma representação gráfica da cidade de Nínive. Então veja como ela era banhada de rios. Os rios, os canais passavam por dentro da cidade. E é isso que a Bíblia está falando, que Nínive sempre foi um tanque de água. Ninguém nunca pensou nisso. Mas se alguém vier e tampar a saída desse canal e abrir as comportas do rio Tigre, tudo vai inundar. Mas quando eles fizeram isso, talvez eles não pensavam que alguém teria a audácia de fazer isso. Então veja só, a cidade toda, o próximo slide mostra o palácio real. E veja as muralhas, para onde os nobres eram chamados para correr e subir nas muralhas para assistir o que iria acontecer. Tudo envolto em águas. Então é por isso, quando a gente volta para o texto, então, você observa que quando é dito que as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído, o que significa isso? Alguém teve a esperteza e a audácia de abrir as comportas que regulavam a quantidade de água que entrava pelos canais da cidade. Eles escancararam as comportas e aí veio o volume, né, muito grande de água, e eles bloquearam, empilharam lixo e acúmulo na saída, e aí aconteceu o inevitável. A cidade foi inundada. E é por isso que o texto bíblico diz, isso já séculos antes de acontecer. Nínive é um tanque. Ninguém pensa nisso, mas isso aqui é um tanque. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, neste ano, eu lembro alguém falando sobre a cidade de São Leopoldo. Eu não sei quantos viram. Houve uma pessoa, e ele era uma pessoa entendida da universidade lá de São Leopoldo. Ele disse, olha gente, é triste, mas eu lembro disso aqui. E aí ele falou no passado, quando São Leopoldo foi construída, praticamente ela foi construída no meio do rio. Porque o rio, ele chega num ponto e ele se bifurca, e mais na frente ele fecha. E a cidade de São Leopoldo está construída no meio do rio.
Nunca teve uma enchente tão grande, mas se tiver, vai ser um grande desastre. Então, semelhantemente, Deus está dizendo aqui por meio do profeta Naum: olha, Nínive é um tanque. No dia que alguém tiver a audácia de fechar a saída desse tanque e escancarar a entrada, vai ser uma tragédia. E foi exatamente isso que aconteceu. O resultado, irmãos, é óbvio, e o texto bíblico usa 3 palavras para descrever o que aconteceu. Veja aí no versículo 10 da sua Bíblia, 3 palavras são usadas. Vocês viram aí? Vazio, desolação e ruína. São 3 palavras aí. Vazio por quê? Vazio é um contraste. Em uma cidade que sempre foi cheia de gente, agora todos fogem dela. Uma cidade que sempre foi cheia de riquezas, mas agora tudo é saqueado, tudo é levado. Versículo 9 inclusive diz isso, não é mesmo? Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos, mas agora está tudo vazio. Desolação já é uma palavra diferente. Desolação tem a ver com o espírito de quem está vivendo aquilo. O versículo 10 descreve como o espírito da cidade se encontra agora, né? Coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Eu não sei, eu nunca passei por uma enchente que leva tudo na minha casa. Deus permita que eu nunca passe. Mas há aquele momento que você tem que decidir: não, agora não tem como lutar mais, eu tenho que ir embora daqui. Há um momento que você tenta levantar as coisas para não olhar. Há um momento que você tenta tirar aquilo de valor, colocando mais para o alto. Mas chega um momento que a água vai sobressaindo e vai ficando cada vez mais alta. E você tem que tomar a decisão: não dá mais. E é isso que o texto descreve. A desolação é o espírito humano desistindo de lutar, porque não dá mais. E por que o profeta está falando isso? Porque Nínive era conhecida por uma nação que nunca desistia da presa. É parte da iconografia, é parte da propaganda ideológica da Síria, sempre mostrar a Síria como sendo um leão que devora. É o que o texto diz, né? Onde está agora o covil de leões, o lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Quem conhece a história da Síria sabe do que está falando. Veja, por exemplo, nessa imagem, nessa foto, olha só como a Síria, no palácio da Síria, tem várias esculturas. Isso aqui foi tirado da parede do palácio da Síria. Você veja aí, olha, leões sendo atacados, caçando, né, animais, mas a figura do leão era muito proeminente na Síria. Eles se gabavam de ser os leões que matavam todos os leões ao redor. Na próxima imagem você vê uma figura. Observe nessa foto que tem uma flecha na cabeça do leão, está vendo? Então ele já foi atingido. A pessoa que está segurando o leão aí é o imperador assírio. E veja, ele já está atingindo um leão ferido, mas ele por baixo ele chega com uma espada e vaza aí, né, o abdômen do leão. E essa é uma cena muito comum que descreve, né, a bravura do império assírio, o modo como eles lidam e lutam com leões, e é uma maneira, obviamente, de retratar, né, a agressividade da propaganda política do império assírio. Então é por isso que o texto bíblico diz: onde estão agora os seus leões? Onde estão cadê a bravura que vocês tinham? Vocês falavam, né, que vocês saem como um grande leão e arrebatam bastante para os filhotes, estrangulava a presa. E agora? Então, irmãos, a linguagem do profeta Naum, para quem viveu naquela época, graças a Deus ficaram provas, né? Para a gente ver nas construções ainda a representação de como eles se viam. Mas em terceiro e último lugar, o terceiro momento é o momento de reconhecer ou de conhecer o dominador. Esse é um momento importante numa batalha.
Em toda batalha, você tem um momento de você tentar lutar, de você tentar se defender, mas chega um momento que é o momento de rendição, que a pessoa que foi vencida, ela é obrigada a vir e reconhecer o soberano que havia controlado todo aquele ataque. E é isso que o texto no versículo 13 nos diz. Veja a linguagem do versículo 13, é o próprio Deus falando, né? Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leõezinhos, e arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Isso é Deus falando para a Síria. Acabou, nunca mais ouviremos as vozes dos seus embaixadores. Os embaixadores eram as pessoas que vinham, chegavam na porta da cidade, ofereciam todo tipo de propostas absurdas. E quando eu falo, irmãos, propostas absurdas, não era só, primeiro porque era mentira. Eles faziam várias propostas, mas depois que a nação se rendia, eles entravam e matavam do mesmo jeito. Não adiantava negociar. E as negociações geralmente eram coisas inimagináveis. Queriam 20 virgens para serem estupradas ali na porta da cidade. Queriam dezenas de mulheres grávidas cujos ventres seriam abertos na lança ali diante da cidade. E depois que tudo era feito, eles entravam assim mesmo, matavam e roubavam e saqueavam. Então a voz e a conversa desses embaixadores era algo assim repugnante. Todo mundo conhecia a dureza, a maneira vil como eles lidavam com as nações. Mas o versículo 13 então tem essa declaração, e é importante, irmãos. Por que isso é importante? Porque na prática, quem destruiu Nínive não foi Deus próprio. Ele não desceu do céu e destruiu a cidade de Nínive. Quem destruiu Nínive foram os babilônicos, juntamente com os medos, o império medo-persa, e juntamente com o Egito. As três nações fizeram uma coalizão para lutar contra a Síria. E de fato esse episódio que eu estou narrando aconteceu. A gente sabe disso porque os assírios, nos calendários dos assírios, eles tiveram a brilhante ideia de anotar quando aconteceram as eclipses lunares e solares. Por isso é possível saber com exatidão o dia em que isso aconteceu. Então a queda de Nínive aconteceu no dia 12 de outubro de 605. 12 de outubro, dia da criança. Então essa é a data, né, da queda do império de Nínive. E nesse dia tudo veio abaixo, mas foram outras pessoas que fizeram. E eu estou falando isso, irmãos, porque às vezes Deus irá lidar com os seus inimigos, com os meus inimigos, não da maneira que você gostaria, mas Ele irá usar meios que às vezes nem você estará vivo para ver Deus lidando com aqueles que você odeia. Portanto, mais importante do que você veja Deus agindo, é que Deus agirá. Não, pastor, mais importante, eu quero ver, eu quero estar lá para ver aquele miserável pagando por aquele feio. Não, isso não é importante, para Deus não é. Mesmo porque nós também já fizemos muitas coisas erradas. Então, Deus não precisa que você veja Ele tratando com o miserável que te causou mal. Não precisa ver. Mas é importante que você entenda que Deus age. Naum fala que o nosso Deus é um Deus vingador, é um Deus cheio de ira contra os nossos inimigos. Isso para nós basta. Conclusão, irmãos, como que nós podemos concluir isso? Eu queria deixar com vocês 3 perguntas. A primeira delas é: você tem conseguido ver e entender o modo como Deus tem castigado os perversos? Você tem conseguido ver isso? Não, reverendo, não tenho conseguido. Se você não tem, é melhor você então voltar e reler o modo como Deus agiu na história da Bíblia. Você verá que Deus geralmente não trazia o castigo mais ou menos congruente na mesma época em que as pessoas que foram afligidas estavam vivas para ver. Essa é a primeira coisa.
Quem que deveria derrubar a Síria? Não era a Babilônia, não era eles. Eles não sofreram nada com a Síria. Quem deveria destruir a Síria eram os povos que foram subjugados, cujas mulheres foram violentadas, cujos filhos foram mortos por eles. Eles é que deveriam estar lá assistindo aquela derrota. Mas não é assim que acontece. Então, pense nisso. Nosso ano está acabando. Volte, leia mais as Escrituras e ajuste o seu olhar para que você veja com mais clareza aquilo que Deus está fazendo. Segunda coisa que eu pergunto, uma segunda conclusão que eu deixo com vocês, aprenda com os profetas a olhar para os seus inimigos com a mesma perspectiva que Deus os vê. Essa é uma coisa boa de você fazer. Ficar sentado em casa, assistindo, vendo Instagram e mensagem, para a gente ver tanta coisa das pessoas que a gente odeia, esperando que alguma coisa aconteça. Meus irmãos, não é assim que Deus olha para os nossos inimigos. Nossos inimigos às vezes são usados por Deus para nos disciplinar em alguma medida. A Síria, em Isaías no capítulo 10, quando Deus disse que usaria a Síria, Ele disse que depois que eu usá-la como ferramenta da minha disciplina, eu vou castigá-la. Mas isso foi nos dias do profeta Isaías. Já passou muito tempo. Então coloque uma coisa na sua cabeça. Você não vai ver na sua geração, possivelmente, você não vai ver as pessoas que têm causado esse grande mal em nossa sociedade, tanto moralmente, economicamente ou em diversas outras áreas. É bem possível que nós não viveremos para ver a desgraça e a derrocada e o castigo que Deus trará sobre eles ou sobre seus filhos. Quem lê a Bíblia sabe disso. Nós não viveremos para ver. Então eu vou desistir. Mas o que você prefere? Crer que Deus vai fazer isso? Ou preferir que Deus faça isso somente em seus dias? Se você é alguém que gosta de ver a coisa sendo feita, olha, então você não poderia confiar no sacrifício de Cristo que foi feito por você. Ninguém aqui dessa geração viu Cristo sendo crucificado. Todavia, todos nós nos beneficiamos com aquilo que Ele fez. Em terceiro e último lugar, uma outra conclusão que eu queria deixar com vocês. Ao olhar, irmãos, para os seus inimigos, nunca se esqueça daquele que colocou todos os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Então, olhar para os nossos inimigos não é uma coisa que deve nos deixar sem dormir. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, Ele colocou debaixo dos seus pés todos os poderes, todos os principados e potestades. Então, em alguma medida, o reino de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz olhar para os nossos inimigos com olhos diferentes. Então, não olhe para os seus inimigos como sendo aqueles que irão tirar para sempre a sua vida, irão estragar para sempre o mundo em que vivemos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: meu Deus, o mundo vai de mal a pior. Como será essa igreja de Santo Amaro daqui a 40 anos? Como que vai ser as coisas? Os jovens cada vez mais diferentes, os filhos pensando em muitas coisas diferentes. Como será? Essa pergunta foi feita há 40 anos atrás, quando essa igreja estava ainda na sua juventude. As pessoas perguntavam a mesma coisa: como será a igreja de Santo Amaro daqui a 40, isso nos anos 60, daqui a 40 anos, como será? Aqui estamos nós. Então, irmãos, Deus usa em épocas diferentes, pessoas diferentes, castiga os nossos inimigos de maneira diferente, mas nós precisamos crer que os nossos inimigos, na verdade, são inimigos debaixo do controle de Deus. Todos os principados e potestades estão debaixo dos pés daquele que nós servimos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos mais uma vez a entendermos aquilo que o Senhor está fazendo
Seria um grande privilégio poder assistir o Senhor castigando os nossos inimigos. Mas a tua palavra nos mostra que isso certamente não acontecerá. E enquanto nos acostumamos com essa ideia, ajuda-nos, a Deus, a olharmos com mais confiança naquilo que a tua palavra também nos diz, que o Senhor, a quem servimos, tem debaixo dos seus pés todo o principado, toda a potestade. E é isso, ó Deus, que devemos nos lembrar com mais frequência. É sobre essas coisas que devemos ocupar a nossa mente e encher o nosso coração. Não nos deixes, ó Deus, tornarmos pessoas amarguradas, vivendo sempre em busca de meios de perseguir o nosso inimigo, de esperar a derrocada de cada um deles. No teu tempo, em teu modo, isso acontecerá. Nós cremos que o Senhor é justo e o Senhor é fiel, e o Senhor fará todas essas coisas, com a nossa presença ou sem a nossa presença. Até que esse dia chegue, ó Deus, ajuda-nos a continuar firmes na esperança do Deus que nós servimos, do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.